Oi, tudo bem, pessoal? A gente está aqui para mais um Smart Brain Talks para falar sobre assessoria de investimentos na crise. E hoje o bate-papo é com Alexandre Novaes, que é o sócio e também o consultor responsável da Basis Point, e o Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Para começar aqui nossa conversa, eu já passo logo de cara a palavra para o Cássio. Fala, Novaes, tudo bem? Fala, Cássio. Tudo bom, grande. Obrigado aí pela participação aí no nosso talk aí da Smart Brain, que é uma iniciativa nova aí que a gente está lançando para ajudar aí os assessores profissionais de investimento com pessoas que podem trazer experiência aí as suas experiências aí para o mercado. E como a gente conhece bastante aí você, o seu trabalho, a Basis Point já há muitos anos, e sabendo aí da linha que você sempre adotou de cautela, de sempre tratar e cuidar muito bem aí dos seus clientes, apoiando eles com informações, com os dados, com consultoria especializada. A gente queria saber como é que você está nesse momento aí meio de turbulência aí do mercado, os clientes meio desesperados, normalmente, como é que eles estão te abordando e como é que você está lidando com isso e passando a mensagem aí para os seus clientes? O trabalho bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente conversar mais uma vez. Assim, está sendo bem desafiador para todo mundo, né? Porque o grau de incerteza, né, é muito grande. A gente está vendo situações totalmente inusitadas, né? Coisas que nunca aconteceram antes na história, né? Taxas de juros zero negativa no mundo inteiro, as bolsas caindo 40%, depois subindo 30%, e uma volatilidade absurda, os governos, os bancos centrais interferindo fortemente nos mercados para tentar trazer um pouco de calmaria, e, obviamente, tudo isso, esse grau de incerteza, afeta todo mundo, né? E muda o jeito da gente também interagir, né? Então, todo mundo remoto, todo mundo em casa, tanto os clientes como nós, como os bancos, né? Então, há muita informação, né? Há muita tentativa de tentar entender o que está acontecendo e quais são os possíveis desdobramentos da crise. Então, a gente tem participado aí de webinars, calls, reuniões, etc., com os mais diferentes gestores, bancos, analistas, e todo mundo tentando traçar uma linha de conduta, né? Tentar montar aí uma estratégia para quem, digamos, para quem não estava muito exposto ao risco, para eventualmente ter oportunidade de aproveitar, né, nesses momentos de estresse, e para quem estava com um risco muito alto, tentar entender o que fazer, né, dado a mudança, que foi uma mudança bem violenta nos mercados. Agora, e tem uma quantidade de call absurda também, né? A volatilidade é muito grande e uma intervenção, digamos, dos reguladores muito grande, né? Porque você tem aí os bancos centrais, né, principalmente os mercados nos Estados Unidos, na Europa, né, o Trump e os comunicados e a guerra comercial com a China, tentar entender se o lockdown é positivo ou é negativo, qual é o efeito no mercado, e depois todo dia tem tido fatos novos, né? Então, tentar entender quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver depois que a pandemia passar, né? Então, quando o mercado ele fica assim e fica muito sujeito a medidas externas, o mercado não fica autorregulado, digamos assim, o mercado fica sujeito a estímulos dos bancos centrais e quanto tempo esses estímulos podem surgir, ter efeito. Então, assim, é bastante difícil a leitura, né? Mas é desafiador, né? Mais uma etapa, aí, depois de tantos anos aí, é mais uma etapa. Quando a gente pensa que já tinha vivido tudo, vem uma pandemia e deixa todo mundo em casa, né? Então, sempre tem novidade, né? Nunca a crise que vem, a crise do passado
ela acaba ficando fácil quando você está vivendo a crise nova, né? A crise nova depois que ela passa, você fala, puxa, é simples para burro, né? Agora, Exato, é. Alexandre, Muito o fácil. que vocês têm feito assim para acalmar os investidores, para esclarecer os investidores? E o que você vê de diferente das crises passadas para essa atual agora? Então, na verdade, assim, nós temos pelo tipo da nossa empresa, a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes, né? Então, a gente brinca que nós somos um single multifamily office, né? Porque a gente cuida, realmente está bem próximo. Então, a gente tem 11 famílias hoje que a gente tem aí, como parceiros, né? A gente presta um serviço aí de consultoria para eles. Então, o serviço, a gente está bem próximo. Então, por mais que a crise tenha sido muito violenta, né? A gente tem quase que online aí uma comunicação do que está acontecendo e tentando explicar, e às vezes simplesmente falando, olha, não, realmente isso nunca aconteceu, né? O grande desafio, né, e vocês devem ter ouvido muito, a comparação com a crise de 2009, com a crise de 29, com outra, até o Cássio falou, né? Você pega as outras crises e você aprende com elas, vê o que deu certo, o que deu errado e como é que o mundo ficou depois da crise. Mas essa crise ela é diferente, né? Porque ao contrário, por exemplo, da 2009, que existia uma fragilidade do sistema financeiro, né? Os bancos na Europa e Estados Unidos muito alavancados, essa crise a gente não ouviu falar em problema em banco. Os bancos já tinham feito aí um processo de limpeza dos ativos, etc. Então, estão todos bem saudáveis. O problema realmente foi parar o mundo, né? Ninguém nunca tinha visto. Então, eu acho que é uma crise mais parecida com 11 de setembro, né? As pessoas tendo medo, por exemplo, de pegar um voo até que você ter certeza que não vai ter um doido dentro do avião que vai explodir o avião, ou que não vai ter um terrorista que vai no restaurante e vai se explodir, coisa assim, né? Então, as pessoas ficam com medo de sair e muda o comportamento. Então, eu acho que até que você tenha uma clareza mais de quando vai ter uma vacina ou que existe um remédio eficiente, etc., você vai ter medo vai mudar hábito, né? E aí é tentar entender até que ponto isso vai impactar a economia fora do mundo e, obviamente, no Brasil, né? Que a gente ainda é muito dependente do exterior, né? E como que está o trabalho em home office, a interação com os investidores? Como que vocês têm mantido a comunicação com os investidores? Então, a gente tem alguns investidores que já estão fora de São Paulo, né? Então, a gente já usava as ferramentas como o Zoom e a gente tinha o hábito, até por ter investimentos, os clientes terem investimentos fora do Brasil, a gente fazia reuniões via Zoom com gestores lá de fora. Então, na maioria dos nossos clientes, isso já era uma ferramenta, obviamente, usual, não é uma novidade, digamos assim. Já estava acostumado. Já estavam acostumados. O que é novidade é você conseguir arrumar a tua agenda para participar de calls, cara, de 800 mil conferências e mais reunião com o cliente e tentar fazer uma leitura. Eu vi uma frase muito boa, né? Que agora eu vi tanto call que eu não me lembro quem é o autor, então vou botar autor desconhecido, mas ele falou que quanto mais ele lê sobre o problema, tenta se informar, né, das consequências, mais dúvidas ele tem, né? E ele percebe que as pessoas, né, hoje na internet, né, por exemplo, as pessoas menos informadas é que têm mais certeza, né? Então você tem especialistas em todas as áreas no grupo de internet, especialista em medicina, você tem em epidemiologia, você tem em finanças, em política. Então, assim, não dá tempo de você atender a todas as mídias, né, ao mesmo tempo. Então, não, e é um excesso de informação enlouquecido, né? Um excesso de informação. Agora, e o cliente espera que você tenha uma resposta que muita gente que não existe, né? Então, claro, até olhando sobre esse aspecto aí, você falou um negócio interessante e eu conhecendo aí também
o seu perfil como consultor já há algum tempo. Você tem uma filosofia muito baseada também na mensuração de risco país, risco Brasil e Sim. na importância que isso tem na composição de um portfólio. E já há Uhum. muitos anos, né, você analisando aí todos esses cenários, você tem, inclusive, dado orientações ou até ajudado os seus clientes a ter investimentos diversificados ao longo de outros lugares e outros ativos. Uhum. Numa crise como essa e num momento como esse, isso está ajudando, porque é uma crise mundial, não é só aqui no Brasil, isso está ajudando, está piorando? Como é que está sendo esse comportamento das carteiras e do comportamento dos seus clientes aí com relação a isso? Então, eu acho que ajuda. Assim, obviamente, o grau de incerteza, né, ele é muito grande, tanto aqui quanto fora, né? A gente teve a crise do petróleo, quer dizer, uma crise entre a Rússia e a Arábia Saudita para o preço do petróleo, que veio justo no início da pandemia. Então, a gente teve uma queda muito forte da Bolsa, mas a vantagem da Bolsa dos ativos de renda fixa, enfim, uma reprecificação total dos ativos fora do país, e aí uma fuga para ativos de risco. Então, assim, houve uma volatilidade muito grande, tanto na Bolsa americana, na brasileira, na europeia, chinesa, etc. A gente tem que lembrar que a Bolsa americana ainda está aí perto de 6% negativa no ano, mas ela já subiu 30% do que ela bateu como mínimo, né? Então, Sim. assim, é uma volatilidade absurda. Então, obviamente, isso impacta. Mas o que facilita, digamos assim, o que acalma um pouco o cliente é que, como os ativos de risco estão fora do país, por exemplo, ações, ou hedge funds, ou private equity funds, ou o que seja, eles acabaram tendo um efeito, digamos, amortecido, digamos, dessa sensação de empobrecimento, porque houve uma desvalorização muito grande do real. Então, quando você Uhum. vê, por exemplo, a sua carteira de ações caindo 20%, mas você vê que o real desvalorizou 30%, por exemplo, Uhum. você fala, puxa, cara, ainda bem que eu tinha ativos fora e que serviu como segurança, digamos assim, né? Então, o importante nesses momentos é não seguir um comportamento de manada e Claro. ter uma carteira que converse, digamos, a parte local com a parte internacional e os ativos Uhum. como um todo. Não adianta a gente vê muito, né? O cara falar assim, no Brasil eu tenho, sei lá, 20% de ações e fora do Brasil eu tenho 30% em ação. Bom, legal, cara, mas é uma coisa que você ter ações e uma exposição de 20% ao Brasil em ações. Onde é que está o dinheiro, tanto faz. Pode estar lá Uhum. fora, na China, na Rússia, onde for, você está exposto ao mercado brasileiro com 20%. Então, a gente olha, consolida os mercados, né, consolida a posição de ativos e tem que ter certeza, que eu brinco que é o grau de tolerância à dor, né, do cliente, né? Quanto ele suporta ver o patrimônio dele oscilar, né? Todo mundo Agora, adora ganhar, mas Alexandre, entender quanto nessa suporta perder. questão, a gente tem visto que aqui no Brasil tem vários fundos aí globais chegando, tem gestores montando fundos de fundos aí com fundos globais conhecidos. Você acredita que os brasileiros eles tendem a diversificar mais os investimentos também buscando ativos offshore, ativos fora do país? Acho que sim, né? O que acontece é que a taxa de juros real, né, no mundo todo está próximo de zero, né? Alguns países negativos, né? Japão, Europa, enfim. E aqui no Brasil também, né? Porque a gente teve uma redução muito grande da Selic, e aí você precisa combinar com o investidor, né, que é o financiador da dívida interna, se ele está afim de receber uma remuneração de, sei lá, 2,5, 2, há quem diga que vai ser 1,5 de remuneração ao ano para financiar um governo que tem uma dívida interna de 80% do PIB. Então, assim, você precisa combinar, como diria o Garrincha, combinar com os russos, né? Se todo mundo topa financiar esse tipo de dívida. Então, a gente, quando olha para o Brasil, né, portfólios globais hoje tem zero, sei lá, muito próximo de zero em exposição ao Brasil. Quando você fala em emerging markets, é muito pouco. Primeiro que o investidor,
estrangeiro não entende direito o que está acontecendo, né, do lado econômico. A gente tinha feito um trabalho muito bom com o Paulo Guedes, né, de acerto aí da reforma da Previdência, etc., mas ainda existem outras reformas importantes a serem feitas que a agenda parou, né? E a gente fica discutindo bobagem, né? Existe aí uma tentativa de conturbar ainda mais o cenário. Então, assim, o investidor nesse momento, se a dúvida existe no mundo todo, aqui no Brasil a dúvida se acresce aí aos problemas locais. Então a gente percebe a gente aqui no Brasil, a gente dá uma importância muito grande, né? Obviamente a gente mora aqui e tem os ativos em reais e tal, mas o investidor estrangeiro ele vai atrás de onde tem prêmio para investir, né? Ele precisa entender que o Brasil, que o investimento dele vai ser bem remunerado aqui e que ele vai ter uma condição clara, digamos assim, os contratos não vão ser quebrados, que ele vai ter uma condição clara de receber o retorno do investimento que ele fez, né? O dinheiro ele não tem partido, ele não tem vocação, ele não tem nada, ele vai atrás de retorno. Então, e o retorno ajustado ao risco, né? Então, como o nosso risco está muito alto, né? A gente já tá vendo o CDS aí do Brasil a 500 pontos. Então, assim, a sensação, nós andamos na contramão da América Latina aí, recentemente, né? A gente, no último mês, os riscos dos países aqui da América Latina diminuiu, do Brasil aumentou, né? Não vou entrar no mérito se é com razão ou sem razão, mas essa é a percepção do investidor, né? Não adianta você explicar a cotação. A cotação reflete o que os investidores estão pensando, né? Se eles estão certos ou errados é uma discussão para segundo plano. Então, assim, eu acho interessante, assim, obviamente é desafiador, é um trabalho que eu acho que amadurece também o investidor, né, esse processo, e é uma oportunidade incrível para os gestores de rebalancear e se tiver algum problema de que algum tenha alguma percepção de risco errado, alguma coisa, porque, obviamente, quando você não tem remuneração na renda fixa, você tende a falar, bom, cara, para ganhar 1% ao ano eu vou para a Bolsa. Mas quando você perde 30 na Bolsa, você fala, caramba, cara, e agora, né? Eu perdi 30, eu estava achando ruim de ganhar 1, você calculou perder 30. Então, você tem que ajustar, né? Essa conversa era uma conversa muito frequente entre os clientes quando começou a redução de taxa de juros aqui no Brasil. Mas é interessante, né, Novaes, que é interessante isso que você está colocando, porque tem até assim, eu acho que é a primeira vez que nós estamos assistindo a uma crise generalizada, atingindo, obviamente, o Brasil, e a gente tem uma taxa de juros caindo, e não uma taxa de juros subindo, porque todas as crises, independentes de onde elas vieram, sempre foi o contrário, né? A taxa de juros subia até para segurar o capital estrangeiro aqui dentro e oferecer um prêmio aí, dado ao risco Brasil, mais atrativo, e dessa vez está sendo totalmente diferente, né? Tudo está sendo diferente, né? A gente vê a bolsa subindo, a recuperação das bolsas lá fora em V, né? Que é alguma coisa assim, dado o grau de incerteza, comparado com nós estávamos no fechamento de dezembro, por exemplo, e agora, né? E a bolsa está praticamente no mesmo preço, né? Então a gente está convivendo com várias coisas que nunca aconteceram, né? Esse ambiente de taxa de juros zero ou negativa no mundo todo nunca aconteceu. Ontem eu participei de uma live e a discussão, né, como é que você faz o valuation das companhias, né, com fluxo de caixa descontado se a taxa é zero, né? Como é que você reprecifica todos os ativos da carteira? Então, assim, você precisa entender os riscos e qual a metodologia para se chegar a um preço justo, né? Que no final tudo que acontece no mercado financeiro é tentar retratar o que é o preço justo de cada ativo e a que ponto alguém acha que está barato ou alguém acha que está caro. Então, essa leitura que é a grande dificuldade hoje, né? Então, agora, Novaes, e você comentou também sobre a respeito da questão do atendimento próximo aos investidores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do suitability. Qual que é a importância do suitability, principalmente nesses momentos assim de alta volatilidade, que se nota a importância de um reconhecimento mais profundo aí do perfil dos investidores, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão.
é muito importante, né? E isso tem que ser revisitado a cada momento, né? Porque ah, você tem que estar sempre. As pessoas mudam também, né? Não é que você. Existe o conceito do que é conservador, moderado e agressivo, digamos assim. E esse conceito é diferente, né? De pessoa para pessoa, dentro de uma família, você tem dois irmãos, de repente, que são totalmente diferentes, ou dois filhos que são totalmente diferentes, que têm objetivos diferentes, etc. O suitability nada mais é que você conhecer ou tá sempre revisitando a expectativa do cliente com relação ao patrimônio dele, né? Se mudou alguma coisa, se os planos dele originalmente prevalecem, se como é que está o negócio dele, né? Que não é só investimento. O cliente não tem só investimento, por sinal. O investimento acho que é a parte mais chata, né? Normalmente dos clientes eles acham, né? Porque eles gostam do que fizeram eles ganhar o dinheiro, né? E não do produto final, que é o investimento, né? Então a paixão dele é outra, o dinheiro e como gerenciar esse dinheiro é sempre um problema, né? Aí é a oportunidade nossa, digamos assim, de quem está nesse mercado de procurar ajudar. Né? Então é importante a suitability, óbvio, é importante nesse momento, mas é importante em todos os momentos. A Eu gente acho que a até grande, brinca, né? né? A gente até brinca muito que fala assim, suitability nada mais é do que o velho conhecer bem o cliente, né? Que Exatamente. você está em Se contato com você ele conhece o teu constante. cliente, você não precisa, teoricamente. O grande problema, né, é que isso é difícil de você escalar, né? Quando É, a gente fala em 10 famílias, 15 famílias, 20 famílias, é muito próximo, é muito fácil de você estar próximo das famílias e conhecer, né? claro. Principalmente Aí, depois de muitos anos. Né? Agora, quando você fala em 1.000, 2.000 clientes, 3.000 clientes, cara, você tem que ter tipo uma tabulação, né? E aí você trata os clientes de acordo com métricas, né? Com aí algoritmos. você tem que ter um sistema da Smart Brain para te ajudar, Novaes, não tem jeito. Provavelmente, provavelmente. Eu acho que o sistema da Smart Brain ele te ajuda em várias coisas, né? Ele te ajuda a mostrar, porque assim, primeiro os bancos, né? Os reportes de bancos são muito ruins, né? De uma maneira geral. Né? Então as informações que vêm, isso sempre foi, sempre desde que eu trabalhei. Então Uhum. assim, existe uma tentativa sempre de aprimorar isso, mas é sempre muito ruim. Aí você colocar diferentes bancos e tentar chegar, não vou falar em parte internacional, tá? Estou tentando chegar só no mercado doméstico, chegar num resultado do retorno que o cliente teve no mês, no ano, no trimestre, etc., e o risco que ele correu, sem uma Uhum. ferramenta profissional é muito difícil. E mesmo porque, se você não tem um sistema como o Smart Brain que você não imputa cotações, ou seja, o sistema te traz todas as informações de uma fonte confiável, né, que são as Uhum. fontes provedoras de informação, o cliente pode sempre, ainda mais quanto maior a diversificação, né, você pode cometer erros involuntariamente ou até os dados não serem tão precisos. Então, é importante você ter uma fonte externa para embasar, digamos assim, os resultados e a performance, enfim, o histórico. Porque o Legal. investimento não é uma foto, é um filme, né? Você Não é, tem é um que filme, ver, é um exato. filme. É um E é filme. que nem gramado, né? Eu brinco, É. eu jogo golfe, né? Então, o gramado, você olha aquele gramado do campo de golfe bonito, né? Fala, poxa, o campo tá bom, né? Aí você fala, bom, ele está sempre melhorando ou piorando, né? Porque ele é vivo, né? É, Se você deixar ele daquele jeito, ele vai morrer, né? vai Então, morrer. você tem que é como um investimento. Você tem que olhar todo dia, você tem que aparar, você tem que adubar, você tem que, assim, ele tem vida própria. Né? Não, você falou um negócio legal, é um filme, não é uma foto, porque a foto ela não espelha muita coisa, é só aquele momento e você consegue só olhar aquele momento. Agora, à medida que você vai analisando isso como um filme, vendo essa evolução e Sim, você podendo mostrar isso com eficiência para o seu cliente, etc. Tal, essa comprovação que eu acho que você consegue fazer de o que você está conseguindo efetivamente mostrar de rentabilidade, risco, volatilidade da carteira, etc. Tal, você olhando o filme como um todo é totalmente diferente do que a foto efetiva.
Claro. E Agora, sempre usar benchmarks, né, apropriados, né? Você sempre se Claro, compara a alguma coisa. A coisa nunca é boa por si só, né? Ela é sempre boa claro, comparada a alguma coisa. exato. Então, assim, meu portfólio deu um retorno de 30%. Bom, tá bom. Uhum, Se a bolsa andou 100%, provavelmente seu portfólio não foi tão bem. Se a bolsa sim, andou 15%, se deu 30%, puxa, talvez claro, seja. Não precisa entender se também não é um movimento esporádico, né? Se qual é o racional por trás disso, né? Então, se é sim, seleção de ativos, se é seleção de gestores, sim. se é alguma coisa, alguma alocação que você fez que foi diferente. Então, Uhum, é interessante. Você precisa ter ferramentas profissionais para te ajudar nesse trabalho. Não dá para fazer empiricamente, né? Você tem que fazer sim. com ferramentas adequadas de informação e de medição, né, de resultado. agora, Alexandre, para a gente finalizar aqui nossa conversa, eu queria saber o seguinte: como que você vê o cenário aí para esse segmento aí de consultoria de investimentos aqui no Brasil? E eu queria que você comentasse um pouco aí os diferenciais aí da Basis Point, como que vocês atuam, enfim, se você pudesse falar também dos planos que vocês têm aí para o futuro. Então, é assim, a empresa, ela nasceu com o objetivo na verdade, ela surgiu com o objetivo de ser um single family office, no primeiro momento, por uma família, para justamente evitar conflitos de interesse, né? Ou seja, o que a gente vê hoje no nosso trabalho é que a gente é remunerado pelo cliente, não depende de desempenho, não depende digamos, de benchmarks, etc. Depende da qualidade do nosso serviço e da capacidade de o cliente enxergar valor no nosso trabalho, né? Então, eu acho que o segmento, digamos, de investimento, ele sempre tem um conflito de interesses nato do negócio, porque você tem que remunerar o cliente, remunerar a empresa que você trabalha, né? Uma equipe, né? Quanto maior a equipe, mais cara ela é. Então, o nosso objetivo sempre foi ser um escritório enxuto, que pudesse, digamos, fazer um gerenciamento de custos, de risco e de interesses alinhados, o que seria bom para o cliente, não necessariamente para o banco ou para a empresa que fornece serviço financeiro para o cliente, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, nem todo mundo tem acesso a um serviço personalizado, etc. Então, o nosso objetivo não é, obviamente, ter 1.000 clientes, porque você não consegue nem ter 100 clientes, nem 50, também não é. Porque a gente não consegue dar um serviço, porque depende muito da nossa capacidade de realmente estar próximo do cliente. Mas eu acho que o desafio, né, é você ver, hoje, para a empresa, é você ver, bom, nesse momento, obviamente, não dá para pensar em crescer, assim, é muito difícil fazer prospecção de novos clientes. A gente vive muito de referral, obviamente, de relacionamentos já existentes. Obviamente que nesses cenários de estresse sempre aparecem clientes que eventualmente estavam com risco que não estava enquadrado, digamos assim, no perfil de risco que ele estava pretendendo correr. E aí ele pede ajuda, né, acho que um mercado onde você não precisa de um profissional para te ajudar. A gente viveu muito tempo isso com a Selic de 14,5%, digamos assim, você tinha um juros real de 5%, você fala, cara, entre 5, 5,50, cara, não faz muita diferença. Então você não precisa pagar ninguém para te ajudar. Agora, quando a taxa vem para zero e você precisa remunerar o seu próprio patrimônio, eu acho que você precisa ter gente com conhecimento para te ajudar. Então, eu acho que para a empresa, eu acho que é um momento bom, eu acho que é um momento de oportunidade. O mercado, sim, eu acho que para o investidor de mais baixa capacidade de investimento, ele vai ter que optar esse que a gente estava conversando, né? Vai ter que ter uma visão mais de longo prazo. A gente no Brasil tinha uma visão de muito curto prazo, de o investimento ia render num mês ou no dia, né? A gente viveu a hiperinflação e tal, mas vai ter que entender que precisa ter um prêmio para deixar o investimento mais de longo prazo e precisa ir ajustando aos poucos, digamos assim, a tolerância dele a oscilações no mercado.
Então, eu acho desafiador, né? O ambiente como um todo, leitura dos mercados é muito desafiadora e você tem hoje os bancos, obviamente, aqui no Brasil a gente tem uma concentração muito grande de bancos, então as pessoas tendo que lidar com uma base de clientes muito grande aí e transforma tudo meio que num um serviço supostamente, né, personalizado, mas que não tem como ser, né? Com uma base de clientes tão grande, né, você tem que trabalhar com algoritmo, você tem que trabalhar com alguma coisa assim de tabulação, né, que não é o nosso escopo. Mas eu acho que vai ser uma lição para todo mundo. Eu acho que é uma mudança de modo de pensar do investidor brasileiro que vinha numa cultura de hiperinflação e que agora vai ter que tomar risco para ter remuneração. É uma mudança boa mesmo. Tá certo, então. Então a gente chegou ao final aqui no nosso bate-papo. Agradeço bastante a sua participação e até o próximo Smart Brain Talks. Obrigado, Cássio, pela parceria aí de tanto tempo. Obrigado você, Novaes. É sempre um prazer aí a gente estar junto, trocando ideia e podendo se ajudar mutuamente aí. Legal, abração. Obrigado, cara. Obrigado, Tchau, obrigadão. pessoal. Um abraço.